Estamos de volta e agora para o lançamento de um livro. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, nas livrarias Curitiba, do Shopping Maringá Parque, tem lançamento do livro O Homem que Odiava Machado de Assis, do escritor José Almeida Júnior. Tudo bem? Bem-vindo. Da onde saiu esse título? Na verdade, foi de uma paixão minha, né, que é a minha paixão por Machado de Assis, e eu quis fazer um livro em homenagem a ele, e eu criei um personagem que vivia as turras com Machado desde a infância, né? Então, Machado, ele foi criado no Morro do Livramento, no Rio, ele teve uma infância pobre, e eu criei um personagem que percorreu um caminho diferente dele, né? Era um personagem da aristocracia, mas que tinha muita inveja dele. Olha, porque ele, embora ele tenha fosse de uma família pobre, ele teve uma ascensão social muito forte. Que legal. Eu vou mostrar aqui o livro para o pessoal que está em casa, enquanto a gente conversa. E, assim, Machado de Assis era muito detalhista, né? Nos textos e tal. Você acabou usando isso de alguma forma também ou não? Eu quis trazer uma linguagem mais moderna, né? Eu usei lacunas da biografia dele para preencher com ficção. Então, assim, a ideia de partida foi a partir de um ponto obscuro da vida da relação dele com a esposa de Machado, a Carolina. Ela era de Portugal. Ela veio para o Brasil aos 33 anos. Nessa época, na sociedade portuguesa católica tradicional, ela já era para estar casada. E ela veio para o Brasil num navio sozinha, ela e um músico muito boêmio chamado Arthur Napoleão. E ela veio para o Brasil, conheceu Machado de Assis, se casou com ele, e esse músico foi o padrinho do casamento. Esse músico ficou conhecido no Rio de Janeiro e deixou um livro de memórias. E nesse livro de memórias ele fala que apaga esse capítulo da memória dele para não manchar a honra de Carolina. Olha só. Então, em cima disso aí, eu resolvi criar meu personagem. Agora, é muito tempo de pesquisa para conseguir todas essas informações para ir criar em cima, né? Sim, sim. E Machado de Assis ele era uma figura muito reservada. Então, boa parte do que os biógrafos falam da vida dele é a partir de algumas crônicas, de alguns romances, em que ele deixa escapar um pouco da infância dele, da juventude. Por outro lado, essa falta de informação me dá mais liberdade para eu criar. É isso que eu ia dizer, é melhor ainda, porque daí você pode soltar ainda mais a imaginação, né? E assim, esse livro a gente pode classificar como algum padrão, é uma ficção histórica. É uma ficção histórica, né? Que a ficção histórica é um gênero que mistura ficção com história, né? Esse é o meu segundo livro. O livro anterior, Última Hora, também eu trabalho com ficção histórica. Dessa vez eu trago na Última Hora eu trago o leitor para o Brasil dos anos 50, de Getúlio Vargas, né? Da mesma forma, juntando ficção com realidade, preenchendo as lacunas da história com a ficção. E o que te encanta nessa situação? O poder, de repente, fazer uma história diferente da que realmente existiu, uma liberdade de criar o próprio roteiro, brincar um pouquinho de Deus aí? Eu gosto muito de história e um dos problemas da história, e muita gente não se encanta da história por causa disso, é que a história lida muito com grandes personalidades, políticos, agentes econômicos. E na ficção eu posso trazer isso para a vida comum, né? Então, quando o leitor pega um livro desse, ele se sente próximo de Machado de Assis, se sente próximo de José de Alencar, de várias pessoas personagens reais, Joaquim Nabuco, que eu trago para a ficção. Então, assim, de certa forma, desmistifica essas personalidades. Eu te perguntei isso porque, às vezes, não sei se acontece com você, mas deve acontecer, de assistir a um filme, por exemplo, assim, eu não queria que tivesse esse final, eu gostaria que tal coisa acontecesse. Meio que a gente cria um próprio roteiro, né, na cabeça, assim, como eu gostaria que fosse. Quando você faz uma obra dessa, entra um pouquinho disso também? Sim. E quebrar um pouquinho assim, não, essa realidade é muito dura, sofrida, quero que seja feliz, sei lá, ou o contrário. Eu gosto de mexer um pouco com a história também, né?
muitos romancistas históricos trabalham apenas preenchendo as lacunas da história. Isso. Eu gosto de mexer com a história. No meu primeiro livro, por exemplo, Última Hora, eu trago uma nova versão de como teria sido o atentado da Rua Toneleiro, que tentou matar Carlos Lacerda, e que acabou culminando com a deposição de Getúlio Vargas, com o suicídio dele. Então, eu gosto não só de preencher as lacunas, mas também mexer a história. Transformar ela de acordo com a sua visão, né? Agora, você me parece uma pessoa bem-humorada. Isso reflete também na sua escrita? Sim, eu acho que sim. Inclusive, algumas partes, principalmente da infância desse livro de O Homem que Odiava Machado de Assis, o meu personagem de ficção vivia brigando com Machado de Assis na infância. Então, eu trago algumas situações bem engraçadas, assim, que o pessoal, quem já leu, já tem gostado. Legal. E você, esse entrelaçamento que você faz entre ficção e realidade, tendo já o fato real, facilita muito o lado criativo ou às vezes até atrapalha um pouco? Às vezes facilita e às vezes atrapalha, né? Porque de certa forma eu fico preso, o escritor fica preso à verossimilhança, né? Então para eu reconstituir um período histórico, eu tenho que saber como eram os costumes, como é que aquelas pessoas se relacionavam, como era a relação de trabalho na época, trabalhador livre, trabalhador escravizado, como é que funcionava a figura do agregado nesse período. Então, eu tenho que, para eu criar minha história, para tornar verossimilhante, eu tenho que tentar reconstituir esse período. E como é pegar, por exemplo, um personagem como Machado de Assis, que tinha determinada característica, e tentar fazer uma comparação ou tentar fazer uma justificativa para que ele tivesse aquele comportamento. Tem isso também? Tem. Machado tem algumas características, por exemplo, ele tem uma gagueira, ele tem um problema que o afetava muito, que era a epilepsia, né? Ao final da vida, à medida que ele foi envelhecendo, ele parou, inclusive, a rotina dele era trabalho, ele era funcionário público, ele se reunia no final da tarde na Livraria Garnier com outros escritores, intelectuais, e ele se recolhia em casa, porque ele tinha muito medo de sofrer um ataque de epilepsia. E quem o acolhia quase sempre era a mulher dele, a Carolina. Então, ele sofria muito com esses ataques. E depois que ela morreu, em 1904, ele sofreu muito porque ele perdeu esse apoio. Perdeu a segurança. Perdeu a segurança. Né? E há relatos muito fortes disso, porque ele se comunicava muito através de cartas, e ele, percebendo que ele já tinha uma importância histórica, ele guardou as cartas, exceto as cartas dele para Carolina, que ele mandou queimar. Olha só. Mas salvaram 2 cartas. E uma dessas cartas, ele fala que Carolina é uma pessoa muito importante para ele, foi antes deles se casarem. E que ela tinha uma coisa que poucas pessoas tinham, que ela sofreu. O que reforça a tese lá da Carolina vir com Arthur Napoleão, com o Músico do Brasil, que ela tinha sofrido uma desilusão amorosa, e essa desilusão amorosa seria O Homem que Odiava Machado de Assis, meu personagem de ficção. Olha só, muito bom, muito bom. Deve ser uma delícia escrever assim. Quanto tempo, mais ou menos, até fazer pesquisas, o surgimento da ideia e chegar ao produto final? Esse livro eu comecei a escrever em 2012, terminei a primeira versão dele em 2015. Eu comecei a escrever o outro livro, que esse é o meu primeiro livro, mas publicado depois. Né? É o primeiro escrito, mas o segundo publicado. Entre a publicação, entre eu começar a escrever e sair por volta de 3, 4 anos. Né? É porque sempre tem uns intervalos, né? Passa algum tempo sem trabalhar nele, mas o livro só fica pronto quando ele está impresso. Né? Com certeza. Às vezes até quando o pessoal... Porque daí não mexe mais também, né? Mas às vezes eu vou para alguns eventos que tem que fazer a leitura em público, e eu fico até alterando, porque eu fico... Você muda
muda na hora. Eu fico fazendo a revisão na leitura, né? Então, assim, o livro, o autor sempre quer alterar, sempre acha que pode melhorar. É o tipo de obra que, podendo mexer, a gente sempre mexe, né? Mexe. Que legal. Sucesso para você, então. Obrigado. Hoje, 7h30, quem quiser ir lá bater um papo contigo, na Livraria Curitiba, né? Shopping Maringá Park. Shopping Maringá Park. Tá certo. Obrigada pela participação, viu? Tudo de bom.